Irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo sobre dons e ministérios. Nós deixamos a última parte para falarmos sobre o perfil do servo. Então nós já falamos sobre a vocação, que todos nós, individualmente, fomos vocacionados, e essa vocação dá a mim a identidade daquilo que eu faço e o envolvimento. Então eu me identifico e me envolvo com a minha vocação. A minha vocação, ela vai determinar onde eu vou trabalhar. Então a minha vocação leva-me para o local onde eu vou exercer o meu trabalho. Eu vi, não sei quantos receberam um vídeo do Felipe. Então ontem eu vi o vídeo do Felipe lá com os atletas em ação. E a gente vê que ele está motivado, né, pelo trabalho, está envolvido ali. Às vezes que ele apareceu, ele está motivado. Então ali está o local aonde o Felipe foi chamado para trabalhar. E a minha oração é que ele descubra isso e que isso seja uma bênção para o corpo de Cristo. Eu até mandei um e-mailzinho respondendo para dar a ele uma ajuda naquilo que ele está fazendo. Então a minha vocação dá-me a identificação e dá-me o envolvimento onde é que Deus quer que eu trabalhe. Depois nós estudamos sobre os dons. Demos uma passada sobre os dons. Então os dons, o dom que eu tenho vai determinar como é que eu vou fazer aquilo que Deus chamou-me para fazer naquele local. Então o dom vai habilitar-me para o trabalho. E aí Deus sabe todos os dons e que Ele quer usar. E nós aprendemos que Ele usa-nos de uma maneira a glorificar o seu nome, de uma maneira a edificar a igreja de Cristo. E não tem essa de que alguns dons não existem mais. Isso é papo furado. O Espírito Santo de Deus continue o mesmo. Ele tanto pode dar qualquer dom que já deu antes ou inventar um outro. É Ele que faz isso. Ele habilita a igreja para responder no seu tempo as perguntas e aquilo que Deus quer fazer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. À medida em que o Espírito se move, à medida em que as pessoas se movem, o Espírito Santo, irmãos, não é quadrado, ele não fica lá atrás. O Espírito Santo é contemporâneo. Ele sempre está atualizado. E poderíamos até dizer, ele está muito à nossa frente. Né? Por isso que aparecem alguns habilitados por Deus que parece que eles não fazem parte da nossa época. Parece que eles estão muito à frente de nós. Não é? Porque o Espírito Santo, ele está muito à frente de nós. Então, alguma coisa que ele não está dando hoje é porque não está precisando. O dia que precisar, ele habilita. O momento em que a igreja precisar dessa habilitação, ele habilita. Então, não tem essa de que parou, do que deixou de fazer. Se não está vindo mais, é porque o Espírito Santo não deu. Mas isso não significa que a fonte secou. Não secou, é o Espírito Santo de Deus que é o gerador da vida de Deus no corpo que é a igreja. Então não sou eu, não é ninguém, não são denominações que vão dizer que esse dom parou, que esse dom cessou, que não vem mais. Se o Espírito Santo precisar dele hoje, ele acontece hoje. Se não precisar nunca, pode espernear o tanto que você quiser que não virá, porque o dom tem a ver com a ação do Espírito.
E o dom habilita-nos. Então nós fazemos aquilo que deveríamos fazer com habilidade, sem peso. Nós fluímos. Você trabalhar fora do seu dom, você carrega peso. Você não consegue fluir, não é? E nós sabemos, vamos casando, associando essa realidade da vocação com os dons que nós temos e a gente vai desenvolvendo. Agora, esse último é muito importante, até para a própria igreja, porque às vezes nós não entendemos isto. E aqui está o grande perigo, irmãos, em todas estas áreas, é de querermos colocar as pessoas dentro de um caixote. Queremos que as pessoas sejam iguaizinhas a nós. Isso não existe, irmãos. Isso é patológico. Isso é doentio. Quando nós, principalmente a liderança, que quer que todo mundo seja igual, principalmente o líder, né? Quando você chegar num lugar que todo mundo está orando igual, cantando igual, vestindo igual ao líder, caia fora, porque esse ambiente está contaminado. E você vai se contaminar também, porque nós somos diferentes. Então a nossa vocação é diferente, uns são vocacionados para uma realidade, outros são vocacionados para outra. A nossa habilitação são habilitações diferentes. Então Deus nos habilita para uma coisa, habilita para outra. E o jeitão de ser, irmãos. É isso que eu queria trabalhar com os irmãos hoje, quero trabalhar com os irmãos hoje. Estilo pessoal, ou seu jeito de ser. Às vezes nós pecamos aqui, irmãos. Também. Olha, todos nós somos vocacionados para o serviço. Não é opcional, irmãos. Aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo foram vocacionados para o serviço. Todos nós recebemos dons para habilitar-nos para o serviço. Mas o exercício destes serviços é multifacetados. Ou seja, as combinações são infinitas. Então eu não tenho que colocar alguém dentro de uma caixa para fazer do jeito que eu faço. Porque todos nós, irmãos, somos singulares, que nós chamamos de singularidade do indivíduo. Então a gente precisa respeitar isso. E todos nós temos dificuldades, a igreja principalmente tem dificuldade, a família de 4, de 3, de 2 tem dificuldade de lidar com esta realidade. E a gente precisa aprender de Deus a lidar, porque senão nós vamos ter problemas na igreja. Nós vamos ter problemas em fluir, em trabalhar a realidade de Deus nas nossas vidas. É isso que eu quero conversar com os irmãos um pouquinho hoje, a singularidade do indivíduo, ou seja, o seu jeito de ser, que Deus esculpiu-nos assim. E é assim que a gente vai se ajuntando, Deus vai agregando-nos uns aos outros para fazermos aquilo que Ele quer que seja feito. E se não for assim, irmãos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no Salmo 139. E no Novo Testamento, Efésios 4. Esses dois textos são os textos que vão dar-nos a diretriz, a base para trabalharmos isso. O Salmo 139
Todos nós conhecemos esse salmo e sabemos que esse salmo é a resposta de Deus para grandes questionamentos nossos. É a resposta de Deus para acalentar o nosso coração, para dizer-nos o quanto que somos especiais para Deus e trazer à ciência um toque do Criador através da sua palavra inspirada. Porque aqui está o resumo do mover de Deus com relação a tudo que nós aprendemos na biologia. Mas eu quero ler com os irmãos apenas do verso 13 ao verso 17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse texto é lindíssimo, irmãos. Efésios 4. Efésios 4, 4 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então aqui, irmãos, nós temos as duas realidades do conceito do estilo pessoal, ou do jeito de ser. Primeiro é que Deus nos fez, cada um, de uma maneira especial. Então eu preciso de concluir que não houve erro no meu projeto. Deus me fez de 1,62 m, sem pescoço, do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, e não houve erro nisso. Meu cabelo que pode pentear de manhã e só pentear no outro dia, sem problema também. Então Deus não errou o projeto. E outra coisa, a ciência tem descoberto que não existe nenhuma outra pessoa no planeta igual a mim. Impressão digital, a íris, os dentes, a arcada dentária, são recursos da polícia científica. E muitas outras realidades, DNA, muitas outras realidades cientificamente comprovadas,
de que nós somos únicos. Então isso reveste, se empresta à minha existência algo profundamente e assombrosamente maravilhoso. Eu sou único. E quando eu for embora, ninguém mais vai pisar nesse planeta igual a mim. Você já parou para pensar nisso, da singularidade da sua existência? E isso significa que o Espírito Santo de Deus, ao convocar-me, ao chamar-me para o seu serviço, eu vou representá-lo na vida, irmãos, como ninguém nunca o representou. E ninguém nunca mais vai representá-lo. Você já leu na Bíblia assim, quando está falando desses notáveis? Fica meio estranho, mas são servos notáveis. E a Bíblia diz que dos quais o planeta não foi digno deles. Na reflexão com o Douglas e a Lu domingo passado, eu usei um deles. Está lá quando termina Deuteronômio, está assim: ninguém. E a força do hebraico, porque o hebraico é repetitivo, a força do hebraico, a ênfase do hebraico é dada com a sua repetição. Ele diz assim: ninguém, nunca, jamais viu a face do Senhor como Moisés. Ou seja, irmãos, Moisés foi único em toda a história da humanidade. E ele representou a Deus que ninguém mais repetiu os seus feitos, porque não tem mais um Israel para tirar do Egito. Aquele era o momento de Moisés. Ninguém mais foi igual a Moisés. Ninguém mais será igual a mim e a você. O Espírito de Deus trabalha em todos. Paulo nos diz, trabalha através de todos. Então eu preciso pôr na cabeça, irmãos, que as pessoas, mesmo que não tenham o meu estilo, mesmo que não pareçam com a minha maneira de ser, com o meu jeitão de ser, o Espírito Santo pode usá-los. Deus pode fazer algo especial na vida deles. E eu preciso colocar isso no coração. Que o jeitão de ser de cada um de nós é o conjunto de características únicas. Únicas, irmãos. Se vocês colocarem a mim e o Ismael de lado, ouvir um e depois ouvir o outro, nós somos pastores, filho da mesma mãe, filho do mesmo pai, criado nas mesmas dificuldades. A única diferença é que nasceu depois de mim. Vocês vão dizer, não tem nada a ver um com o outro. Não tem mesmo. Nada a ver. Eu e o Ismael. Se for medir pelo pastorado, nós não somos irmãos. Tem nada a ver. Isso na mesma barriga, do mesmo contexto familiar, debaixo do mesmo tacão da dona Débora. Não somos. Por quê? Porque Deus ajuntou características únicas, relacionando comigo, como eu ajo na vida, como eu me organizo,
como eu me movo, como eu combino as realidades, como eu sou motivado. É diferente. O meu estilo pessoal traz essas características todas, o seu traz essas características todas. E eu queria conversar com os irmãos sobre esta realidade. Porque na igreja, se nós sabemos lidar com isso, nós vamos lidar bem na igreja. Então eu quero assim, que nós hoje demos uma olhada aí à sua volta, pode dar uma olhadinha aí, à sua volta, e eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esse jeitão de ser. Esse jeitão de ser é um comportamento perceptivo. Você consegue ver todo momento esta realidade. Por exemplo, o Fernando orou. Eu orei. Quem mais orou hoje? A irmã Irene orou. A Cris orou. 4 pessoas oraram. Nessas 4 orações, o estilo pessoal foi colocado. Nessas 4 orações, o estilo pessoal foi colocado. Então eu quero aqui dizer para os irmãos que tem 2 linhas. Tem a linha da igreja do Bill Hybels, que é os ministérios, 11 ministérios, que é uma linha. Tem a outra linha que amplia um pouco mais a questão do jeitão de ser. A do Bill Hybels é o seguinte, ela divide assim, como você se motiva e como você se organiza. Isso determina o seu jeitão de ser. Esta outra, ela pegou esta parte e deu uma ampliada. Eu gosto desta outra, porque eu não sou, irmãos, medido pela minha desorganização. Eu não sou desorganizado em tudo. Não sou. Tem algumas coisas que eu sou extremamente organizado. A minha vida espiritual, ela é organizada. Eu posso ser desorganizado com os meus parafusos, as minhas máquinas, as minhas chaves. A Aninha deve estar sofrendo lá no Bet Shalom, porque onde eu deixo uma chave, ela fica, depois é que eu venho para pegá-la, qualquer coisa assim. Então, eu sou desorganizado em algumas coisas. Eu sou estruturado em algumas coisas. Eu sou desestruturado em outra, em termos de organização. Eu sou motivado em várias áreas. Em várias áreas. Então, a minha motivação, ela não está encaixotada. Para determinadas coisas, eu sou motivado por alguma coisa, outras eu sou motivado por outra. Então, esta área a sua definição do seu jeitão de ser, se apenas pela sua maneira de organizar e pela sua maneira de ser motivado, eu acho que é curto. Precisamos ampliar um pouquinho mais, até porque essa faceta, ela é multiforme de verdade. Então, por mais que a gente caminhe em direção para definirmos a questão de estilo pessoal, sempre vai faltar algum que vai dizer, sim, eu encaixo onde nesse negócio? Não é? Mas sempre vai haver esta definição. Mas a primeira, eu quero 4 básicas estudar com os irmãos. Observando as pessoas. Como é que elas se comportam? Porque o nosso jeitão de ser, ele é observável. Você bate o olho, você vai a partir de agora fazer isso. Você bate o olho na pessoa, você vai saber qual o estilão dela. E isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. O irmão Walter sempre fala para mim, o senhor tem jogo de cintura. Não é que eu tenha jogo de cintura. Eu tenho a bênção de ser motivado
por pessoas. Então eu não sou motivado por tarefas. Eu sou motivado por pessoas. Pessoas me motivam. Fazer não me motiva. Fazer eu posso deixar para amanhã. Mas pessoas, eu consigo ser motivado em direção a elas. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu vou relacionar-me, eu dou uma estudada no jeitão da pessoa. O jeito dela ser. E quando eu vou me relacionar com ela, eu me flexibilizo em direção ao que ela é. E essa é a minha função pastoral. Eu aprendi isso com quem? Com a minha mãe? Minha mãe tem isso. Minha mãe é habilidosíssima. Ela é. Meu pai não. Meu pai é casca dura. Mas a minha mãe, tanto é que a Simone é nora dela há muito tempo e não tem o que reclamar. Tem certeza disso. Cadê a Simone? Está com a Arinácia. Então, a minha mãe é habilidosa, mas eu não aprendi isso. A minha mãe me deu parte disso na minha genética. Mas eu aprendi com Paulo. Quando é que Paulo falou que é assim que ele trabalha? Hein? Aí ele está dizendo que convive bem com essas etnias, com essas culturas diferentes. Mas está aqui, alguém disse aqui. Isso, forte com os fortes, tolo com os tolos. Ou seja, isso é flexibilidade. Então, quando nós entendemos que há vários estilos e que não existe estilo errado, não existe estilo errado, irmãos. Jeitão de ser, a gente traz esse negócio. Deus deu-nos isso. E não tem jeito, isso é bonito. Por isso que somos diferentes. E a caminhada no corpo de Cristo se torna bonito e realiza coisas portentosas porque somos diferentes. Porque se for igualzinho a mim, vai ficar de um jeito só. Vai ser do meu jeitão. Aí quando nós nos unimos, muda o negócio. Agiganta, fica diferente, acontece de maneira diferente. Mas vamos lá. Se nós observarmos as pessoas, como elas se comportam, como elas se movem, como elas se organizam, como elas se motivam, tanto homem quanto mulher, nós vamos observar alguns traços. E o primeiro que eu quero marcar é o seguinte: quando nós olhamos uma mulher ou um homem que é vigoroso, direto, está envolvido nas decisões de cada parte, num ambiente onde as suas interações interpessoais acontecem, no louvor, na edificação, na evangelização, na intercessão, essa pessoa tem um jeitão de ser. Tem um jeitão de ser. É diferente do outro que eu olho, que não se importa quem é que chegue perto dele ou dela, que sente ao seu lado e ela não comece a conversar. Rutinha. A Rutinha do Mané. E muitos outros. Não importa quem sente ao lado. Sentou ao lado da Rutinha, na hora. Na hora. Mas tem outros que pode sentar ao lado. Você fala assim, cumprimente, pelo amor de Deus, a pessoa que está ao seu lado, dá vontade de dizer assim, é com você que eu estou falando, criatura. Ele não levanta. Não levanta.
São comportamentos. São um jeitão de ser. Olhamos também para um homem ou para uma mulher que pode gastar horas ouvindo os problemas de outras pessoas, sem dar uma única palavra. É um jeitão de ser. Ouve. Ele é um receptor. Ouve, 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 e não dá uma única palavra. Agora tem uns que começam a ouvir e dizem, não, eu acho que está assim. Eu acho que ele deveria fazer. Ele nem contou. Aí você já está apresentando. Não é o seu lugar ouvir gente. Então, o jeitão de ser da pessoa faz isso. Outro, fica chateado ou chateada porque o encontro não seguiu exatamente a agenda que fora estabelecida. Atrasou 5 minutos. Tem gente que não aguenta isso. Na verdade, cada um destes é um estilo de comportamento em um certo grau de convivência. E isto descreve 4 estilos. O primeiro estilo, aquele lá do vigoroso, direto, envolvido, que está em todas, é o dominante. São diretas e decididas. Essas pessoas ocupam liderança. Liderança. Se é para ir, vamos. Agora. E ele não empurra. Ele puxa. Ele puxa. Então essas pessoas, quando a gente olha assim, são exatamente as pessoas que precisam ser colocadas em algum ponto de tomada de liderança. Quando vocês forem eleger presbítero, olhe para essas pessoas. Porque estas pessoas são as que precisam estar no lugar de tomada de decisão. Jeitão de ser. Tem irmãos aqui que são diáconos natos. Por exemplo, eu não sei quantos, e às vezes a gente, pela convivência, ou pela não convivência, nós como igreja fazemos isso. O Du é um diácono. O Eduardo do nosso ninho é um diácono. Ele é para servir. E ele consegue perceber necessidades, olha ele aí, com o bebê na mão, com a Zaia na mão. Ele consegue perceber necessidades. E isso é um jeitão dele. É um jeitão dele. Que outros, em condições diferentes, não conseguem fazer isso. Então, sempre essa, prestativo. Você nota que é o jeitão de ser. Coisas que acontecem que você vai fazendo a leitura. Então, primeiro, o dominante. Depois nós vamos falar sobre aquele lá. O segundo, irmãos, são aquelas pessoas que conversam lá. Que são pessoas inspiradoras. Pessoas que são influenciadoras, pessoas que se interessam por pessoas. Esta pessoa é o influenciador. Que são pessoas que precisam trabalhar na área diaconal, na área de aconselhamento pastoral, na área de visitação, que interessa. As pessoas precisam saber que elas são importantes. E são essas pessoas, irmãos. Não é torcedor de Corinthians que vai fazer isso. Porque o torcedor do Corinthians só vai falar sobre o Corinthians na visita.
Pessoas que se preocupam com pessoas, que conseguem influenciar pessoas, que estão interessados por pessoas. Não é no timão. Então essas pessoas, elas são influenciadoras. Ou seja, eu chego para o irmão Guilherme, me interesso por ele, começo a conversar, perguntar pelo filho, pela filha, pela doença, pelo tratamento. Então isso é algo que você vai influenciar as pessoas. E nós temos várias pessoas aqui que fazem isso. A terceira realidade, as pessoas seguras, que são sólidas, pessoas vulneráveis. Essas pessoas, elas não servem para algumas coisas. Por exemplo, quando dá um pé de vento muito forte, bananeira vai para o chão, pé de mamão vai para o chão, mas árvores sólidas não vão para o chão. Então, pessoas que são sólidas em todos os sentidos, casamento, emprego, negócios, são pessoas sólidas. Essa pessoa cai no grupo de seguro, pessoas seguras, pessoas que as suas atitudes são atitudes sólidas. Pode dar o vento que for, pode dividir o que dividir, a pessoa continua sólida. Você ainda continua crente, meu irmão, graças a Deus, depois de 40 anos. São pessoas sólidas. Venha o que vier, caia o que cair, essas pessoas conseguem mover na vida com segurança, com solidez. Então essas pessoas, o jeitão de ser delas é jeitão seguro. Elas sempre fazem negócios seguros. Elas sempre agem com firmeza em direção a outras pessoas. Quarto, aquelas pessoas certinhas, cuidadosas, complacentes, são os condescendentes. Essas pessoas, determinada parte do ministério, elas não podem ocupar, porque elas são condescendentes e complacentes demais. Elas não podem usar isso. Não podem trabalhar em determinadas áreas da igreja. Se você enquadra em um jeito de ser que aquela função no corpo de Cristo exige que você seja o contrário, não vá para lá. Não vá para lá. Porque lá você vai sofrer muito. Lugar de decisão, que vai uma pessoa complacente, ela diz, não, mas não é bem assim. Lugar de decisão tem que tomar, é razão, irmãos. Por isso que mulher não é presbítera e nem pastora. Tem que ter gente que pensa com a cabeça lá. Não estou falando que a mulher não pensa, mas a mulher tem o coração associado à cabeça. Mulher é mãe, irmãos, o tempo todo. Não tem jeito. Vocês foram talhados para ser assim. Vai mandar embora um pastor, vai, pobrezinho do pastor, gente, olha os 2 filhos. Gente, mas ele não está mais, vou mandar embora esse rapaz. Vamos deixar ele trabalhar em outro lugar. Aí não faz. Vamos disciplinar mais gente, dê uma oportunidade. O coração da mãezona dilata em direção a esse camarada. Não, vão disciplinar, ele precisa de aprender. Às vezes nós temos esse problema no conselho, tem pessoas com o coração, dizem, mas não faça isso. Não faça não, aqui é um lugar de pilão, aqui a mão de pilão bate, aqui nós vamos formatar essa realidade. Então tem um punhado de homem lá para tomar essas decisões. Então o seu jeitão de ser vai dar a você a maneira multiforme dessa parte de representar a Deus de uma maneira única. Então veja como é o seu jeitão. Veja como é o seu jeitão de ser. E acha o lugar para você expressar isso. Tem um lugar sim, meu irmão. Tem um lugar.
Você pode ir e trabalhar essas realidades na sua vida do jeitão que você é. Por que é que o estilo de ser é importante? Como é que eu entendendo isso vai me ajudar no meu dia a dia? Eu vou colocar aqui alguns casos. Primeiro, é difícil você comunicar, se relacionar, se eficientemente com pessoas que você não entende. E é fácil interpretar de maneira errada quando aquelas pessoas são o oposto de você. Por exemplo, você analisa as pessoas a partir da sua ótica. Então, fulano deveria ser assim. Eu contei para vocês que o camarada fez comigo no seminário, não? Cheguei no seminário desse jeitinho aqui, usando social. Até lá no meu trabalho no Beth Shalom, eu estou de social. Pode olhar. A calça que envelhece aqui, eu levo para lá. A camisa que envelhece... A Simone é porque não deixa eu pôr esse tipo de camisa. Ela me dá a camiseta e fica mais fácil. Mas eu usaria essa camisa lá no Beth Shalom quando ela envelhecer. Eu sou desse jeito, esse é meu estilo. Quando eu cheguei no seminário, um gaiato lá falou assim, você precisa ter de calça jeans. Meu irmão, usa você a calça jeans. Eu não gosto de calça jeans. Eu uso assim. O Fernando é seminarista, usa jeans. Eu vou dizer para ele que até, não, Fernando, você só prega aqui de calça social. Não vou dizer isso para ele. A calça não vai fazer o pastor. A vida dele que vai dizer quem ele é. O que ele veste, ele não precisa vestir igual a mim para pregar no público que eu prego. Você não trouxe terno, você não prega. Isso é coisa, isso não existe. Não é igual a mim. Cada um tem o seu estilo. E muitas vezes a gente analisa errado, pensando no estilo do outro, que é o oposto da nossa. Então, olha, uma vez que você aprende a determinar o estilo de ser, o jeitão de ser dos outros, você achará a chave para interagir com essas pessoas de uma maneira melhor. Por exemplo, um dia desse eu estava lembrando, tem 28 anos casado com a Simone. Uma das coisas que a Simone, que o Francisco deve estar sofrendo isso agora, e a Lívia também. Porque os dois casaram aí há um mês e pouco, então eles estão vivendo agora juntos. Então o Francisco está percebendo algumas coisas da Lívia, e a Lívia do Francisco, que eles não percebiam. Mas a Simone, ela deixava a tampa da pasta dental descolada. E eu sou assim daquele de pegar assim, antes de pôr a pasta, eu pego assim e faço assim, para levar a pasta para a ponta. Aí toda vez era pá, tampinha, voava longe. Ela fazia isso. Eu comecei a dizer para ela, bem, mas você a tampa. E depois eu falei, puxa vida, eu deixo o sapato fora, vou parar com isso. Aí um dia desses eu fui viajar agora, para uma saída aí, eu olho a pasta dental dentro da minha caixinha de medicamento, como? Aberta. Eu peguei a tampinha, pof! Eu falei, a Simone usou essa pasta dental. 28 anos depois. Como é fácil lidar, irmãos, quando você compreende o jeitão do outro. Aí toda vez que você partir para relacionar com aquela pessoa, você vai dizer, a Silvia é assim. Então, a Silvia é sistemática, a Edmeia é sistemática. Então, deixa eu relacionar com a Edmeia do ponto de vista dela. Eu me dou muito bem com a Edmeia. Eu sei que ela é organizada. Eu sei que ela é estruturada. Então, toda coisa sistemática que eu estou falando é metódico, viu, irmãos? Não é que não quer ninguém próximo. Muita gente, para
palavra sistemática, alguém fala assim, é sistemática, não tem. Então por quê? Porque ela é bibliotecária. A cabeça dela é organizada. Então toda vez que eu vou me relacionar com ela, eu tenho que fazer. Com a Wanda, eu não tenho problema com a Wanda. Porque toda vez que eu vou relacionar com a Wanda, eu digo, a Wanda é gente sofrendo e ela abençoando. Só isso. Pastor, eu preciso de dinheiro. Sim, Wanda, quanto você precisa? Pronto. Se eu for relacionar com a Wanda, na minha perspectiva, nós dois vamos ficar. Porque, olha, eu tenho um pé atrás com o africano, irmãos. Africanos, no geral, são exploradores. A Wanda tem um coração com esses africanos, irmãos. E Deus pode usá-la para abençoar essa turma. Mas eu vou dizer, Wanda do céu, esse cara está te explorando, Wanda, essa meninada está... Não vou fazer isso. Deus pode estar usando ela para fazer algo que ele não me usaria. Eu não tenho o coração dilatado em direção aos africanos. A esses que estão aí, não. Porque eu sei que africano, quando ele acha um ninho, ele senta, bota os ovos, choca e deixa os filhotes para você tratar. E vai embora. No geral, eles são assim. No geral. Não sei se foram muito explorados e agora faz isso. No geral, eles são assim. Nós já ouvimos aqui do Silmar, que tem só exploradores. Claro que tem pessoas trabalhadoras. As mulheres, então, irmãos, são extremamente trabalhadoras, as mulheres africanas. Elas trabalham e os homens ficam na rede. São também, mas também não foge esse negócio aí. Então, irmãos, quando nós descobrimos, nós podemos nos relacionar melhor com o outro. É simples. Se você quer se dar bem com uma pessoa que é convincente e direta, seja convincente e direto com ela. É assim que você precisa fazer. Seja convincente e direto com ela. Você sabe que ela é assim. Se você marcou, se você é um atrasado eterno, mas você marcou com o irmão Benedito às 9 horas, por favor, chega às 5 para as 9, porque ele está lá desde 8h30. Ele é assim. Eu sou bom, eu gosto de horário também. Eu não sou igual a ele chegar meia hora antes. Eu chego na hora. Mas toda vez, irmão Benedito, eu vou pegar o senhor às 4h30 da manhã. E vou pegá-lo 4h30 da manhã. Porque eu sei que ele está no ponto desde as 4. Então eu lido com ele do jeitão dele. E eu preciso fazer isso. Primeiro porque eu sou o pastor dele. Eu sou o pastor dele. Ele fala assim, olha, ele vem mesmo. Mas estou indo porque o pastor falou que vai chegar, ele vai chegar mesmo. Então, você passa a construir credibilidade pensando e trabalhando em direção ao outro. Pensa no outro. Pensa no outro. Fala, olha, ele age assim, então deixa eu flexibilizar e trabalhar em direção a esta realidade. Porque aí você vai interagir construtivamente, flexibilizar. Você não vai deixar de ser você. Você não vai perder a sua personalidade. Paulo não perdeu a personalidade. Paulo era sempre durão, irmãos. Quando você ouve que Paulo flexibilizava em direção até o tolo, é algo que, para mim, e à medida que vocês forem estudando Paulo, Fernando e Everton, no seminário, quando vocês passarem para as cartas paulinas, o Douglas já, com uma certa experiência, já deve ter pego essa perspectiva. Em momento algum, eu vejo Paulo arredar o pé das suas decisões. Paulo era um líder que dizia, estou indo, quem quiser ir, vão comigo, quem não quiser, fica. Você não quer não, João Paulo? Então volta para casa de sua mãe, meninão. Vai para lá. Você não quer não, Timóteo? Então o problema é seu.
Eu estou indo. Barnabé, você é meu amigão do peito, mas nessa eu não abro. Eu não negocio isso. E aí, esse homem firme, determinado, diz assim, eu me flexibilizo aos tolos para ganhá-los. Para ganhá-los. Isso é uma convivência. Paulo não deixou de ter o seu temperamento, o seu jeitão de ser, mas ele flexibilizou para ter um bom relacionamento, para trazer realidades na vida do outro, para trazer realidade para a sua própria vida, a fim de que o reino de Deus seja engrandecido, o nome de Deus seja trabalhado. Se você age com a pessoa paciente e prática, seja paciente e prático com ela. Dá uma flexibilizada. Diga para ela que você está ali, que você vai caminhar um pouco, um tempo. Não significa que você vai passar a vida toda ao lado dela. Aí você precisa, quando for passar a vida toda ao lado, você precisa ter algo mais. Evita conflito. Segunda realidade. Ajuda você, ao que nós estamos falando, a resolver ou prevenir conflitos. Muitas vezes nós criamos problemas porque nós não sabemos prevenir conflitos. E quando se instala um conflito, irmãos, dependendo de onde se instalou, ninguém apaga. Eu estava vindo essa semana, um dia desse lá do Bet Shalom, passando de frente o Dama, eu vi um carro voltando rapidamente e um povo saindo do carro e o fogo já aparecendo. Aí eu voltei atrás. Quando eu voltei atrás era o pastor Júnior da Batista. Aí nós dois partimos para ajudar o pessoal a tentar apagar fogo. Era tarde, o carro queimou e não tivemos como socorrer. Apenas ajudamos a tirar alguma coisa de dentro, mas não tivemos como. Às vezes o conflito é da mesma situação. Se nós percebemos, temos consciência da motivação básica dos outros, nós podemos resolver problemas antes que eles comecem. Muitas vezes nós podemos fazer isso. Por exemplo, se o seu líder espiritual, depois do culto, que isso seria uma prática boa minha e do Alexandre, se nós fizéssemos isso, depois do culto de domingo, pedir a você para resumir os principais pontos da mensagem e qual a aplicabilidade prática em relação à sua vida, do que você aprendeu, se é o Alexandre, você tem que dizer assim, primeiro ponto, isso, subdivisão 1, 2 e 3, depois, porque ele é organizado assim, olha a mensagem dele. Ele vai requerer de você desse jeito, porque ele quer que você tenha aprendido na didática dele. Agora, se sou eu, a resposta é diferente. Resumindo, pastor, só isso. Porque a minha cabeça funciona assim, a dele funciona diferente. Então, cada um, nós podemos trabalhar em direção ao outro, respondendo de acordo com o que o outro pensa, sendo motivado. Terceiro, ajuda-nos a diferenciar, aliás, ajuda-nos a apreciar as diferenças nos outros. Isso é muito importante, irmãos. Muitas vezes nós ficamos frustrados com pessoas que não respondem o nosso estilo de comunicação e de vida. Agora põe na sua cabeça, a outra pessoa é uma pessoa que não é você. Isso nos ajuda a compreender uns aos outros e a fluirmos na vida de uma maneira maravilhosa. Vamos aprender a olhar a vida na perspectiva do outro. Mulher é assim, né, irmãos? Nós homens precisamos fazer isso. Olhar a vida da perspectiva delas.
E os homens são terríveis, né, irmãs? Aí você tem que olhar também a vida da perspectiva deles. Flexibilizar. Não, homem pensa assim. Eu fico muito feliz porque Simone aprendeu isso muito rapidamente. Eu espero que a Lívia também aprenda isso para a felicidade do Francisco. Então, nós somos diferentes, nós homens. E as nossas diferenças como homens ainda tem as diferenças pessoais. Você já olhou para uma mulher assim e diz assim, jamais essa mulher seria a minha esposa? Ou então você já olhou para um homem, irmã, e diz assim, esse nunca seria o meu marido. Graças a Deus que apareceu uma mulher para ser a esposa dele e um homem para ser o esposo dela. Porque é assim mesmo, nós trazemos características e se quisermos conviver, nós precisamos aprender a apreciar as diferenças nos outros. E isso ajuda, irmãos, e muito no relacionamento interpessoal e como nós estamos olhando o trabalho do outro. Para mim, como pastor, isso tem ajudado muito. Não só com relação à igreja, mas com relação aos pastores. Então eu vejo cada pastor fazendo do seu jeitão aquilo que Deus quer que ele faça. Eu não vou querer que eles façam a mesma coisa que eu faço, do jeitão que eu faço. Eu não quero que o Alexandre mude a sua estrutura de mensagem, porque eu prego com a estrutura diferente dele. Não quero. Porque se eu for ouvir um outro Ezequiel aqui quando ele pregar, ele vai embora. Ele ou eu. Porque não tem porquê. A igreja vir ouvir o reverendo Alexandre e um repeteco, ou o reverendo Douglas e um repeteco, ou o Fernando e um repeteco, ou o Everton. Não, nós somos diferentes. E essa realidade é algo fantástico na vida da igreja. Aprenda a apreciar as diferenças nos outros. Quarto e último, ajuda a obter credibilidade e ter influência positiva sobre as outras pessoas. Cada interação que nós temos com os outros pode aumentar ou diminuir a sua credibilidade e a sua influência. Irmãos, como que isso aqui é importante? É o caso que eu falei do irmão Benedito. Eu me lembro que numa das primeiras saídas que nós saímos, eu disse, nós vamos sair tantas horas. E aí o Weber, o gaiato do Weber, disse, não sai. Essa igreja nunca saiu na hora. E eu disse aqui, irmãos, vai sair na hora. Não sei onde nós fomos, vocês lembram? Não, hein? Para o acampamento de Uberlândia. O Nivaldo ficou para trás. Porque a hora que deu horário, eu subi no ônibus e oramos. Depois daquele momento, a igreja sabe de que horário eu começo, no máximo, se der uma atrasadinha, 7:04, 7:03, 7 horas. Não mais do que isso. Eu começo 7 horas, esse é o horário. A menos pode dar algum problema no som, alguma coisa que eu precise de acertar. Mas o meu horário de começar o culto, com 1, 2, 3 ou 4, 7 horas da noite. Escola dominical, às 9. Horário é assim. Então, quando eu falar assim, vamos sair às 5, se der 5:10, ou você pega um carro e vá no itinerário onde o ônibus está indo, ou você fica para trás. Se sou eu que estou na direção de sair. Se não sou eu, o problema é de quem está lá. Então, quando nós fazemos e observamos esses estilos, nós ganhamos credibilidade e influenciamos as pessoas positivamente.
Cada interação nossa gera isso. Você já encontrou uma pessoa que não para de falar sobre si mesma? Claro que já. Quando você a vê chegando, você teme a interação? Claro que teme. Então o que aconteceu com essa pessoa? Ela perdeu a credibilidade com você. Ixi, está vindo fulano. Aí logo arrama o ambiente. Já notou? Essa pessoa já perdeu. Por quê? Porque ela não soube trabalhar realidades que cativasse a sua atenção. Então nós precisamos aprender isso. Se isso acontece, e acontece muitas vezes, é porque o comportamento dela fez com que ela perdesse a sua credibilidade com você. Do mesmo modo, uma pessoa que você quer muito rever, ganhou a sua credibilidade. E a influência, e ela influencia esse relacionamento, essa vontade de estar junto, de uma maneira em que você tem saudades de estar junto com ela. Então, irmãos, parece simples, mas é algo que gera a nossa realidade de vida. E nós, quanto igreja, precisamos aprender isso. Não só em direção aos nossos líderes, mas em direção às pessoas que entram aqui, em direção às pessoas que convivem conosco e interagem conosco. Cada um é uma peça única no projeto de Deus. Então, preciso tratar isso com habilidade. Preciso fazer isso de uma maneira maravilhosa. E, às vezes, nós queremos que os outros pareçam conosco. É igual o coral agora querer uma outra Luciana. Não tem, irmãos. Não tem. E não adianta vocês sapecarem em cima do próximo regente. Vocês vão machucá-lo. E a mesma coisa, a Luciana está indo para substituir um regente. Então o coral de Votuporanga não vai ter o regente que eles tinham. Não vai ter. Então cada um é diferente. Por exemplo, o Fernando vai lecionar, passando esse próximo domingo no outro. Não adianta vocês quererem ver no Fernando a mim. Ele não é. Ele vai vir com o estilão dele, esse estilão gostoso, simples de ver assim, largadão. Isso é o jeitão dele. Não adianta. Ele tem uma mensagem assim, de Deus para o meu, para o seu coração. Ele vai estudar, já está estudando isso. Então, cada um, irmãos, a igreja precisa de perceber isso. Doglão tem um jeitão dele, o Alexandre, o Everton, ele, eu. E não precisamos ficar querendo copiar um ou outro. Porque o dia que isso acontecer, vai dar mal. Porque não vai ser, não vou conseguir, ninguém vai conseguir, somos únicos. Essas peças especiais, humanas, que Deus tem para o seu mega projeto, é que faz o projeto acontecer, irmãos. Pessoas, cada uma bate o olho, vê realidades diferentes. E isso é precioso no corpo de Cristo. Vamos aprender, irmãos, a conviver com esta realidade. E aqui está apenas uma demonstração para a gente terminar. Eu queria terminar para que o ano que vem a gente começasse outra área de estudo. E que eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida com estes trabalhos. Tem alguma pergunta a fazer? Pode fazer, nós temos 5 minutinhos ainda. Pode perguntar, irmão Walter. De ser. É.
eu tenho que respeitar o do senhor. Aí você tem que ir para o pentecostal. Se você for pentecostal, vai para a igreja pentecostal. Não, aí quem está errado é o cara do jeitão. É porque é o seguinte, eu tenho um jeitão pentecostal. O que eu estou fazendo numa igreja tradicional? Estou no lugar errado, eu vou sofrer. Vou ficar amargurado. Então, se eu tenho um jeitão pentecostal, eu tenho que ir para o jeitão pentecostal. Mas se o senhor chegar na igreja pentecostal, o senhor tem que... Também, isso aí é habilidade. Tá? Não, Mas não é avacalhado, né? O corpo não é avacalhado. Né? Por exemplo, tem coisa que a minha mão esquerda não faz. Ela está no corpo. A minha mão direita tem um jeitão de fazer, a minha mão esquerda tem outro jeitão de fazer. Então, a minha mão esquerda não vai se meter em fazer daqui. E ela não bagunça. A minha mão esquerda não bagunça o projeto do corpo. Então, é um todo. Eu preciso de olhar um todo. Somos singulares, mas há uma realidade de um todo no corpo. Não é? Então, aí, meu irmão, existem os anticorpos. Quando alguém chega no corpo e quer adoecer o corpo, o que acontece? Os anticorpos partem para cima dele. E aí, ou há uma adequação, ou ele é expulso para fora. É assim que o corpo faz. Não, mas... se Deus quer fazer alguma coisa com o jeitão dele aqui no nosso meio, que seja bem-vindo, né? Às vezes... não, mas tudo bem, mas isso aí é uma questão doutrinária. É questão doutrinária. Questão doutrinária é uma coisa, questão da pessoa ser... Nós vamos pôr o Du para fora porque ele não bate com a maior parte do nível nosso aqui? Não vai pôr. Não vai pôr. O Marcos Paulo usava Rastafari, está com Rastafari até hoje? Aí não vai para fora por causa disso. É o jeitão dele, é o estilo pessoal dele. Não vai para fora. Ele tem um ministério de evangelização fora que é fantástico. Que é fantástico. Com rap. Ele compõe e canta fora. Não vai ser colocado para fora. Não vai ser colocado para fora. A questão é doutrinária. Quando é doutrinária, é uma realidade. A questão do jeito de ser, você não tem como pôr a pessoa para fora porque ela é diferente de mim. Não pode. E tem que abrir sim, o corpo é aberto para isso. Não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem. Então todos têm, não tem jeito. A hora que Deus mandar, você tem que suportar esse cara aqui, até para melhorar a gente. Agora, doutrinariamente, aí é outra história. Aí é outra história. Doutrinariamente, eu estou na igreja presbiteriana. Se eu não sou presbiteriano, sou batista, eu vou para batista. Se eu não sou batista, sou assembleiro, eu vou para a assembleia. Se eu não sou, eu vou para a comunidade. Então, a questão doutrinária é uma coisa. Agora, a questão de estilo pessoal, não tem jeito. Chegar aqui o cara com Rastafari, o jeitão de vestir, ele é bem-vindo. Eu não posso mandar o Marcão embora, porque o Marcão usa cabelo diferente. Eu não vou usar o cabelo que o Marcão usa. Mas ele é o estilo dele. Né? Está falando sobre a sessão dos dons, irmãos. Então. O irmão Renato está levantando aqui um tema que o pessoal, por exemplo, a questão do dom de cura em massa, há muitos teólogos que dizem que cessou. O meu medo de falar um negócio desse não está acontecendo. Mas não significa que não vai acontecer de novo. Porque pouco tempo atrás, o senhor lembra,
e os pastores lembram disso também, e os estudantes, entre os Zulus na África. Não tem muito tempo. Uma década atrás. No máximo. Eu não sei quanto tempo faz. Mas foi na década passada aí. Os Zulus tiveram um momento de avivamento espiritual em que as pessoas que entravam naquele ambiente eram curadas. Então eu não gosto de verdade, irmãos. Biblicamente, não tem respaldo para dizer que determinado dom cessou, que não cessou. Eu acho assim, se o Espírito Santo quiser agir, ele vai agir a qualquer momento, e vai vir, e as pessoas vão levantarem. Eu tenho a impressão, o Espírito Santo de Deus é muito sábio, irmãos. Muito sábio. E o momento em que nós vivemos hoje é um momento de estrelismo religioso. Então, pode olhar, às vezes, pessoas que poderiam ter sido ícones fantásticos no reino de Deus, se ensoberbeceram por dons muito menores do que este e caíram. Eu não sei se vocês conseguem ter essa mesma leitura ou se vocês têm essa mesma leitura. O estrelismo religioso, ele tem, eu acho assim, o Espírito tem deixado de nos dar alguma coisa, porque nós somos muito frágeis, irmãos, hoje. Com muita facilidade que nós nos ensoberbecemos. Nós nos tornamos maiores do que realmente somos. E isso, irmãos, é a queda do capeta e de qualquer homem. No reino de Deus, qualquer pessoa que se ensoberbecer, ela está no chão em pouco tempo. Em pouco tempo. Então, a minha impressão é que o Espírito Santo de Deus está retendo a intensidade por minha e por sua culpa. Pela culpa do nosso tempo de estrelismo. Nós valorizamos muito, irmãos, estrelismo. Isso é em qualquer lugar, na igreja, na escola, qualquer lugar. O cara que aparece, essa é a bolinha da vez, e nós vamos tudo em cima dele, com foto, põe cartaz. Nós trabalhamos isso, é a igreja, irmão. Infelizmente, o cara... nem vou falar. É porque eu estou direto aqui. Se eu não tivesse direto, eu falaria. E isso, irmãos, eu acho que um dos problemas é esse, meu irmão. Já imaginou pôr num homem o dom de encostar em qualquer pessoa e ela ser curada, meu irmão? Esse cara vai virar uma estrela. A mídia vai pôr esse cara da noite por dia lá em cima. E ele vai cair tão vertiginosamente quanto subiu. Então, esse é um perigo. A gente sente, irmãos, quando você prega um sermão mais ou menos, que foi o Espírito Santo que te deu, aí você já desce, puxa, hoje eu fui bem, hein? Você fala consigo mesmo. Por exemplo, o pessoal fala para Lu, mas olha, essa cantata foi diferente de todas as outras. A Lu se enche? Estou brincando, Lu. Mas a gente fica, assim, missão cumprida. A gente fica com aquele negócio. Imagina se der mais corda. Imagina se der mais corda. Lu, você não vai estar aqui não. Mas as pessoas vão dizer, regente mesmo era a Lu. Nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso. E você acha que o Espírito Santo vai acabar conosco e com a igreja fazendo isso? Não vai. Pode olhar, antigamente, nós tínhamos ícones fortes, mundiais, nacionais e locais. Hoje nós não temos mais. Todos são iguais. Dá uma olhada. Não tem. Douglas, aquele amigo nosso, que você é muito amigo do filho dele.
Do filho ou do genro? Do genro. Pegou? Esse camarada era para ser um ícone nacional. Sumiu que ninguém mais ouve falar dele. Camarada com a palavra, né, Douglas? Uma exposição. A gente sentava para ouvi-lo. Ele não pecou não, irmãos. Simplesmente envaideceu-se. Ele não pecou. Ele continua sendo crente, pastor, pregando do mesmo jeito. Só que ele sumiu. Sumiu. Por quê? Envaidece. E o Espírito Santo, sabiamente, ele põe um pouquinho em mim, um pouquinho no Everton, um pouquinho no Fernando, um pouquinho no Douglas, um pouquinho no Alexandre. E nós só podemos fazer alguma coisa quando nós nos ajuntamos. E toda vez que alguma coisa vem para a gente fazer, você diz assim, sou inadequado. Não há nada mais gostoso na vida quando você começa segunda-feira e dizer assim, vou pregar o que na terça? Termino da terça, vou pegar o que na quarta? Termino da quarta, gente, o domingo está chegando, eu vou falar o que de manhã e à noite? Não há nada mais precioso do que isso. Não há nada mais precioso você andar na rua e ninguém saber quem você é. Não há nada mais precioso do que não ser a estrela da sua igreja. Não há nada mais precioso do que saber que que o ministério que você faz vai continuar acontecendo sem você. Não há nada mais precioso do que isso, irmãos. De que você simplesmente foi alguém que fez muito menos do que aquilo que deveria ter sido feito. Isso dá uma sensação de paz. E eu acho que o Espírito hoje está fazendo isso, meu irmão. Ele pode até vir colocar sobre uma pessoa, sobre um Billy Graham, um outro que não tem outro. Sobre um Moody, um Spurgeon, um John Stott, um Franz Schaeffer, um Lewis da vida. Pode repetir de novo. Mas eu acho que esse tempo nós estamos inadequados demais, meu irmão, para a ação do Espírito tão portentosamente como ele fez lá no passado. Quando Pedro e João, nós vimos domingo passado, não foi? Que ele cura, as pessoas vêm, ele diz, vocês acham que isso tem a ver comigo? Hoje não fala isso, irmãos. Hoje você que chama o cara de Deus, ele diz, ajoelhe. Está acontecendo isso hoje, irmãos. Às vezes os pastores querem ser servidos. Eu digo isso no conselho, irmãos, tome cuidado. Estão aqui os presbíteros presentes. Ajude esses meninos. Ajude eles a não subir no gilete. Ajude eles a se manterem humildes. Se manterem como servos. Ajude, corte. Ajude eles a crescer, a depender de Deus. Porque é tão fácil, irmãos, nós ensoberbecermos espiritualmente. E o problema é que nós temos carências de liderança espiritual. Nós precisamos de alguém que tem algo mais do que nós, irmãos. Esse é o grande problema do cristão hoje. Ele precisa, parece que a gente tem vontade de encontrar nessa... Olha, tem mulheres de Deus aí, que mulheres reúnem com elas, irmãos. Viajam, reúnem com elas, porque acham que elas são mulheres de Deus. E elas se ensoberbecem, elas acham que são mesmo. Homens e mulheres. Então, a minha leitura, irmão Renato, essa coisa, um homem deter isso, é só se nós mudarmos e muito daqui para frente como pessoas, para o Espírito fazer isso. E também alguém pode dizer, mas o Espírito Santo também não pode colocar esse dom especial sobre a pessoa extremamente humilde. E aí você pensa assim, e a igreja que não é? E a igreja que não deixa o cara ser humilde? O salário desse cara vai pipocar lá em cima, ele vai ficar com medo, vai comprar
um caminhão, um carro blindado, ele não vai sair de casa, ele vai sair com meia dúzia de gente atrás. Então, dê uma desligada aí. Irmãos da internet, um abração, que Deus abençoe vocês ricamente. Eu preciso dizer um negócio aqui que não pode ir ao ar. Liga aí, irmãos. Desliga, eu vou dizer. Tá, o Barone vai falar primeiro, aí depois eu falo isso, porque eu não quero que saia. Que fique só aqui. Se sair, vai sair pela boca de vocês.